Olá, meu querido e amado irmão e irmã em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Luz Quântica Videbis et Agnosis. Eu me chamo Pedro Victor Lucas Bonfim e hoje vai ser a homilia, o trono de Moisés e a cátedra do coração. Irmãos e irmãs, queridos, a liturgia de hoje nos coloca diante de um perigo constante na vida espiritual, a dicotomia entre o dizer e o fazer. Jesus olha para as autoridades religiosas de seu tempo e diz: fazei e observai tudo o que dizem, mas não imiteis suas ações. Para nós, que buscamos viver o espírito de São Bento, essa advertência ressoa com uma força particular. No prólogo da regra, o santo patriarca nos exorta: escuta, filho, os preceitos do mestre, para que possa voltar pelo trabalho da obediência àquele de quem te afastaste pela inércia da desobediência. A tentação da aparência. Os fariseus alargavam os filactérios e faziam longas as franjas de seus mantos. Eles buscavam reconhecimento público, lugar e honra. Na vida monástica, ou na vida de qualquer cristão que busca a seriedade, existe a tentação de se fantasiar de santo. Podemos falar palavras piedosas e agir ritos com perfeição externa. Mas se nosso coração busca o aplauso e não a face de Deus, estamos apenas construindo um sepulcro caiado. A humildade como única via. Jesus encerra o evangelho com a máxima que é o alicerce da escada de São Bento. Quem se elevar será humilhado, e quem se humilhar será elevado. O capítulo 7 da regra de São Bento trata inteiramente da humildade. O monge e o cristão sobre Deus descendo dentro de si mesmo. A verdadeira autoridade não vem do título, ser chamado de pai, mas do serviço silencioso. Para o beneditino, o abade exerce o lugar de Cristo, não por poder, mas por ser aquele que carrega a responsabilidade das almas. Um só é o vosso mestre. Ao nos proibir de buscar títulos de honra, Jesus nos devolve a nossa identidade fundamental. Somos todos irmãos. No mosteiro, o jovem que acaba de entrar e o ancião que professou há décadas são iguais perante a cruz. A quaresma é o tempo favorável para retirarmos as máscaras de vaidade e reconhecermos que o único mestre é o Cristo. Amém. Os 12 degraus da humildade. Temor de Deus, respeito, ter sempre presente na memória tudo que Deus ordena e fugir do pecado, não amar a própria vontade, não buscar satisfazer os desejos egoístas, mas seguir o exemplo de Cristo. Obediência, sujeitar-se a um superior ou à vontade de Deus através do próximo, por amor a Deus. Paciência nas dificuldades, abraçar o sofrimento e as injustiças com silêncio e mansidão, sem desistir. Confissão das faltas, revelar humildemente ao seu guia espiritual ou no confessionário os maus pensamentos e pecados. Contentar-se com um pouco, aceitar o que é vil e comum, sentindo-se um operário incapaz, sentir-se inferior a todos, não apenas dizer com a língua, mas crer no íntimo do coração que se é o último de todos, seguir a regra comum, não querer ser diferente ou exibir uma piedade singular para ser notado. Silêncio. Reter a língua e só falar quando interrogado. Evitar o falatório vão. Evitar risada fácil. Não ser pronto para rir de tudo, mantendo a gravidade e a sobriedade. Falar com moderação. Quando falar, fazê-lo com poucas palavras, calmamente e com autoridade humilde. Humildade no porte. Manifestar humildade no corpo. Cabeça inclinada, olho abaixo, sentindo-se como um réu diante do tribunal de Deus. A conexão com o evangelho de hoje. Jesus critica os fariseus justamente porque eles faziam o oposto. Eles queriam os primeiros lugares, oposto ao 7º grau da escala de São Bento. Eles faziam tudo para serem vistos, oposto ao 8º e 12º graus da regra de São Bento. Eles amavam os títulos de honra, oposto ao 2º e 11º grau das regras de São Bento, que eu acabei de te explicar. Meu querido e amado irmão ser de luz. São Bento ensina que ao subir todos esses degraus, o cristão chega rapidamente àquele amor de Deus, que tudo pode ser perfeito, lança fora todo o temor, onde não há mais esforço para parecer santo, mas apenas a alegria de ser filho. Exercício para hoje. Escolha um desses degraus. Recomendo o 9º degrau do silêncio ou 11º degrau, falar com moderação, para praticar durante o dia de hoje em reparação à vaidade apontada por Jesus no Evangelho. Vamos lá, o lema. Ora et labora. Primeiro tópico de hoje.
Embora não esteja literalmente na regra, essa frase resume o equilíbrio beneditino. A vida não é só oração contemplativa, nem só trabalho ativista. O monge santifica o tempo através da alternância entre diálogo com Deus e o trabalho manual ou intelectual, reconhecendo que trabalhar também é rezar. Por isso, vamos orar. Pater nosso que és em cielo, santificado nome tuo, divina regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo in terra, pan nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut diminuimus debitores nostros, et non nos inducas in tentationem, sed libera-nos do mal. Amém. Credo pelas intenções da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, do Papa Emérito Bento XVI e Papa Leão XIV. Santo Papa. Credo no Deus Padre, onipotente, Criador do céu e da terra, de Jesus Cristo, Deus único, nome nosso, que concebe pelo Espírito Santo, nasce da Maria Virgem, passa por Pôncio Pilatos, crucifixo, morto, sepulto, descende ao inferno, tenta de ressurreição à morte, seria de cielo, seria de destra de Padre onipotente, de ventura e de cara, vive de mortos. Credo é do Espírito Santo, Santa Igreja Católica, Santuário Comunhão, remissão de pecatório, carne, ressurreição e vida eterna. Amém. Trabalhar também é rezar. Então vamos lá. Pater nosso que és em cielo, santificado nome teu, divina regnum tua, feita volta sua, segundo em cielo em terra, para nós cotidiano da nova história, diminui a débita nossa, segundo diminuimos a vontade nossa, não nos educa em direção, se livra-nos a malo. Amém. A primazia do Opus Dei, obra de Deus. Para o monge, nada deve ser oposto à liturgia das horas, o dia marcado pelos sinos que convocam a comunidade no coro, vigílias, laudes, sexta, vésperas, etc. É a oração oficial da igreja que ritima o cosmo e a vida do mosteiro. Vamos lá. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Glória Pátria, Filho e Espírito Santo, se cuida princípio nunca sempre segue a sua glória. Amém. Deus o nosso óbvio, presente é muito amor. Cruz, sacro, não droga, se muda. De raça, dando santo que ontem, uma coisa na Bíblia. Ó meu glorioso São José, na vossa maior aflições e tribulações. O não valeu, valeu-me São José. São José, valei-me. A estabilidade. Diferente de outras ordens que mudam de cidade em cidade, o beneditino faz um voto de estabilidade. Ele entra em um mosteiro específico e ali pretende permanecer até a morte. Isso cria uma escola de serviço do Senhor, onde o monge enfrenta a si mesmo e aos irmãos sem fugir das dificuldades. Se chama Stabilita Loci. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Domini Jesus, dimite nós, deve estar nosso salvador, amigo inferior e prejudicial, mas é mais presente, agora, misericórdia, máximo de gente, agora, Pátria, Filho e Espírito Santo, seguro, percebendo, sempre segue a sua glória, amém. Pater nosso que és em cielo, santificado nome teu, divino reino teu, feito voluntas tuas, segundo em cielo, na terra, pão nosso cotidiano, não nos nós, não nos eduques em tentação, se livra-nos do mal. Amém. Ó meu glorioso São José, na vossa maior aflições e tribulações, o não valeu, valeu-me São José, São José, valeu-me. A conversa e o morum, a conversão dos costumes, é o compromisso de mudar de vida diariamente, onde o monge aceita que nunca está pronto. É um processo contínuo de ascese, desapego e purificação do coração, buscando transformar os vícios em virtudes da disciplina e da graça. Então vamos orar por todos os hospitalizados, doentes, políticos e profissionais do mundo, principalmente as almas mais carentes. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus, benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Domini Jesus, dimite nós, adapta nós, salvos, amigos, inferiores, do Tiago, nas anos, retadas, quando mais ninguém, gente. Glória, Pátria, Filho, Espírito Santo, Senhor, é possível, não é sempre, sempre, glória. Amém. Ó meu glorioso São José, na vossa novas opções, revelações, não, valeu, Padre São José, São José, valeu. Cruz Sacra, Senhor, no lugar que Senhor, derratando, Senhor, São Maria, Galena, Navios. Ave Maria, Alecto Divina. É o método beneditino de leitura orante da Bíblia. Não é um estudo acadêmico, mas um encontro amoroso com a palavra. Divide-se tradicionalmente em 4 degraus: leitura, meditação, oração e contemplação. É o alimento intelectual e espiritual do monge. Certo? Vamos orar. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Glória ao Pátria, Filho e Espírito Santo, segunda princípio e nunca sempre será essa glória. Amém. A hospitalidade sagrada. São Bento escreve que todos os hóspedes que chegarem ao mosteiro sejam recebidos como o próprio Cristo. O mosteiro não é um lugar fechado para o mundo, mas um oásis de paz. O monge exerce sua missão acolhendo o próximo com reverência, humanidade e oração. Então vamos orar pela paz no mundo, não pelas disputas de ego, de pesquisa, de carga emocional, de labuta, da meditação diária, que é um dia, que é a carga horária do santo dia. Então vamos relembrar a discrição, o equilíbrio. São Bento é um mestre da discrição, o justo meio. Ele evita os excessos de penitências heróicas que destroem a saúde. A mongeidade beneditina é humana. Há tempo para dormir, para comer bem, para o silêncio, para a recreação. O objetivo é a perseverança ao longo prazo, não o entusiasmo momentâneo. Então, fique calmo e calma, que a gente vai conseguir terminar esse texto, esse mistério. Certo? Vamos lá. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus mulheres, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nossa. Amém. Glória ao Pátria, Filho e Espírito Santo, segundo o princípio, no que sempre será glória. Amém. A vida comunitária, cenobitismo. O monge beneditino não é um eremita isolado, ele caminha para Deus com outros. A comunidade é o laboratório da caridade. É na convivência com o irmão difícil, na paciência com as fraquezas alheias e no apoio mútuo que a santidade é forjada.
o silêncio como atmosfera. O silêncio beneditino não é apenas não falar, ficar quietinho, mas criar um espaço interno para que Deus possa falar. É o summum silentium, o grande silêncio da noite e o silêncio vigilante do dia, que protege a alma, a psique, as emoções, esse tipo de coisa, da dispersão e das fofocas, mantendo foco no essencial. Na tradição beneditina, até os utensílios da cozinha devem ser tratados com o mesmo cuidado e reverência que os vasos sagrados do altar. Para o monge não existe divisão entre o sagrado e o profano, tudo pertence a Deus. Vamos terminar o nosso mistério. Dominias de 29 deve ter uma salva também que fez do máximo, gente. Ora Pátria, Filho e Espírito Santo, segura princípio sempre agora, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum mulheres, benedictum sois, Santa Maria, Mãe de Deus, próspera glória nossa, amém. Glórias a Deus, está tudo calmo, a gente sente um silêncio, uma paz interior, a gente sente uma harmonia de irmandade, fraternidade, que é essa a Lectio Divina. Você não precisa de horas, 15 ou 20 minutos pela manhã, antes de dormir bastam. Escolha o Evangelho do dia e siga os 4 degraus beneditinos. Como fizemos? A leitura, leia o texto lentamente. O que diz em si, não tenha pressa. Se uma palavra te tocar, pare nela. Meditação, meditatio, o que Deus diz para você através desse texto. Ruminar a palavra como um monge rumina o salmo. Como isso se encaixa na sua vida hoje? Oração, oratio, o que você diz a Deus após ouvi-lo? Responda com gratidão, pedido de perdão ou súplica. É um diálogo de amigo para amigo. Contemplação, contemplatio, silencie, apenas repouse na presença de Deus. É o momento de ser e não de fazer. A estabilidade, fica onde se está. Essa é a jogada estratégica. Ó. No mundo moderno temos a síndrome da grama do vizinho. Achamos que seremos felizes se mudarmos de emprego, de cidade ou de relacionamento. O monge beneditino ensina o contrário. A santidade está no lugar onde você está agora. No trabalho, em vez de reclamar da rotina, tente enxergar o seu posto como o seu mosteiro. Cumpra as suas tarefas com perfeição, como se estivesse cuidando dos vasos do altar. Na família, a estabilidade te convida a não fugir dos conflitos. É na convivência com as pessoas difíceis da sua casa que o seu orgulho é quebrado e sua caridade é testada. Digitalmente, pratique a estabilidade mental. Evitar pular de aba em aba, de vídeo em vídeo. Escolha uma coisa e esteja presente nela por inteiro. A pausa beneditina, o equilíbrio. São Bento valoriza o ritmo. Você não pode aplicar isso quando usando o conceito de estatutos de tempo. Determine um horário para desligar as telas. Isso protege o seu silêncio interior. Faça a oração de seta jaculatórias durante o dia, no trânsito ou numa reunião. Diga silenciosamente: Senhor, vindo em meu auxílio, isso transforma o trabalho em Opus Dei. O desafio de hoje é: tente praticar estabilidade por 1 hora hoje. Escolha uma tarefa. Pode ser ler um livro, organizar uma gaveta ou ouvir alguém. E não se distraia com o celular ou outros pensamentos. Esteja 100% ali. É um exercício de mongeidade no meio do mundo. Bem, trabalhamos e agora vamos revisitar as escadas de São Bento, para a gente não se perder no caminho
e a gente se manter em equilíbrio. Essa é a homeostase, esse é o Saint Home, esse é a jogada mestra do ontológico, não buscando aplausos, não buscando graça, nem se humilhando, nem se rebaixando, nem se exaltando, mas simplesmente agindo com um equilíbrio da mongeidade. Eu, Pedro Vico Lucas Bonfim, estou aqui para te dar essa mensuração ética e moral do trabalho. Ora et labora, há tempo para tudo, até para orar. Temor de Deus, esse é o principal. Respeito, é o pilar, o centro, o sagrado do Espírito Santo. Ter sempre presente na memória tudo que Deus ordena e fugir do pecado. Tente fugir do pecado. Se o outro é repressor, é caluniador, é difamador, fuja, saia daí desse momento. Não perca seu tempo. Não amar a própria vontade. Não buscar satisfazer os desejos egoístas, mas seguir o exemplo de Cristo. É a briga. Tudo tem seu tempo. Obediência, sujeitar-se a um superior à vontade de Deus através do próximo, por amor a Deus. Quarto, paciência nas dificuldades, abraçar o sofrimento ou as injustiças com silêncio e mansidão, sem desistir. Quinto, confissão das faltas, revelar humildemente ao seu guia espiritual ou no confessionário os maus pensamentos e pecados. Sexto, contentar-se com pouco, aceitar o que é vil e comum, sentindo-se um operário incapaz. Sétimo, sentir-se inferior a todos, não apenas dizer com a língua, mas crer no íntimo do coração que se é o último de todos. Oitava regra, seguir a regra comum, não querer ser diferente ou exibir uma piedade singular para ser notado. Ser diferentão, diferenciazozão, diferentor, diferenciador, isso daí é uma forma de corrupção. A gente está aqui para seguir um lema que é vigiar e punir, de acordo com Foucault, Dostoiévski. A gente tem que vigiar, quem pune é Deus, nosso Pai. A gente tem que fazer o silêncio, reter a língua e só falar quando interrogado, evitar o falatório vão, tá vendo? A gente deve evitar as comunidades cristãs que estão em pecado, que estão falando muito, que estão pecando muito nessa quaresma. O tempo todo a gente tem que estar olhando por elas. Evitar a risada fácil, não ser pronto para rir de tudo, mantendo a gravidade e a sobriedade. Isso é o mais importante, gravidade e sobriedade. Falar com moderação. Quando falar, fazê-lo com poucas palavras, calmamente e com autoridade humilde. Humildade no porte. Manifestar a humildade, 12ª regra da escada de São Bento, da humildade. Preste bem atenção, humildade no porte. Manifestar a humildade no corpo, cabeça inclinada, olho abaixo, sentindo-se como um réu diante do tribunal de Deus. Olha como ele está aqui, ó. Meu Senhor, está olhando para mim. Por isso que eu tenho que, às vezes, a gente precisa sair da pobreza para estar na riqueza. E através da pobreza, que é a maior riqueza, que é ter tudo, é ter nada. E esse nada, ao mesmo tempo, é tudo. Porque aí vem o Evangelho que mostra que o tudo, não sendo tudo, é um nada, não sendo nada. Ou seja, os 40 dias já se passaram. Você já está no futuro. Porque você é o presente do futuro que vem vindo à frente. Mateus 23, 11 e 12. Texto é curto, mas com densidade 1, um oceano. Aqui estão os passos para a sua lectio divina. O maior entre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se elevar será humilhado, e quem se humilhar será elevado. Já falei sobre os degraus agora. Lectio, leitura. Leia o texto, a Bíblia, Salmo 115, 23, 91, 52, 35. Primeiro, lê os Salmos, lê Provérbios, lê os livros de sabedoria salomônica e praticar a leitura. Lê o texto em voz baixa 3 vezes. Repare na inversão de valores que Jesus propõe. O maior não é o que manda, mas o que serve. Sublime mentalmente a palavra que mais ressoa em você. Maior, servir, humilhar, elevado. Tá louco? Meditátil. Onde? Na sua vida hoje você está buscando ser maior. Eu não sou maior em nada. Eu mesmo tendo graduações, não sou maior em nada.
pelo poder e não pelo serviço, no seu trabalho, na sua família, nas redes sociais, você está tentando se elevar? Não queira não, que é muito feio isso. Como seria servir naquela situação situação que te incomoda? Não queira não. Orátil. Você já meditou, já fez sua já contemplou a homilia. Orátil. Fale com o Senhor. Senhor, eu sinto dificuldade em ser o último. Ou, Pai, ajuda-me a ver Cristo naquele colega de trabalho a quem devo servir. Peça a graça da humildade beneditina. Essa é a oração que dói o coração, mas é a oração que a gente deve se aproximar do Cristo. Porque a palavra Cristo é o que nos faz ser jesuítas e cristãos católicos. E que me faz ser beneditino. Não há Cristo sem a diversidade de um inimigo, que é o seu outro lado, o seu outro de Lacan. Contemplatio, esqueça as palavras, apenas fique em silêncio. Tente meditar, olhe para o vazio, tá aqui ó, vazio. Ó. Tudo vazio. Aí você pega a hóstia sagrada, coloca, é seu pai, é o nosso pai. Aí você começa a meditar, estou com Deus, Deus está em mim, estou flutuando nas nuvens. Isso é uma contemplação, um tipo de contemplação. Esqueça as palavras, esqueça os pensamentos, esqueça as pessoas. Apenas fique em silêncio por 1 ou 2 minutos, imaginando ser pequeno diante da grandeza de Deus. Você imagina o mundo, 10 bilhões de pessoas. Já saiu do seu território? Já saiu da nave? Já saiu do seu discurso crítico? Apenas fique em silêncio por 1 ou 2 minutos, imaginando ser pequeno diante da grandeza de Deus. Olha o que Deus fez em todo o passado. E olha tudo que Ele vai fazer para o nosso futuro. Todas as possibilidades, impossibilidades, neuroses, curas, milagres. Sinta a paz de não precisar provar nada a ninguém. Perfeito. A estátua, ação pós-oração. A estátua, ação pós-oração. O monge beneditino sempre termina a oração com um propósito prático. O desafio de hoje, escolha uma pequena tarefa que ninguém gosta de fazer. Lavar a louça, essa vai ser a minha tarefa. Organizar um arquivo chato, também minha tarefa. Acender a vez no trânsito, eu não dirijo, não tenho carro, mas eu vou cedo a vez. E faça com alegria, como se eu estivesse servindo ao próprio Cristo. Eu estou servindo ao próprio Cristo, eu estou rindo de risada das espadadas que eu estou recebendo do meu próprio satírico lado e do meu sarcástico lado. Jesus foi colocado aqui por minha mãe que colocou aqui para mim. Geralmente estava na porta, não pedi. O bonezinho daqui, eu tinha um boné daqui. Olha o bonezinho do meu pai, tá aqui. Eu coloco o bonezinho. A gente vai terminando por aqui, meu ser de luz. Muito obrigado pela graça de hoje, por essa excelente pregação, por essa homilia que a gente submergiu. A gente ficou no vai e vem, a gente ficou na santidade, na calmaria, no calor, na nuance, na vida comunitária, na vida jesuíta, no equilíbrio, na balança dos pensamentos, na cosmovisão, que é a meditação sagrada, a verdade do ontológico. E a gente começa a escutar e começa a aprender o que é mongeidade. Mongeidade significa servidão cristã católica, no qual o monge, uma pessoa que representa qualquer outra profissão, é uma pessoa que encarrega de servir a Igreja Católica. O monge é um sacerdote que tem essas obrigações eclesiásticas, servir com retidão de caráter, sem se inclinar nem para um lado nem para o outro. Agora vamos lá, vamos voltar. Homilia, o trono de Moisés e a cátedra do coração. O meu coração está aqui, ó. Viver o espírito de São Bento. São Bento me permitiu falar que o Santo Papa Leão XIV, Santo Papa, me pediu para orar pela Santa Igreja Católica, com os meus erros, com os meus desvaneios, com os meus sintomas, com os meus não sintomas, com os meus trocais de bonés, com o meu suor, com minha labuta. Isso tudo é aparência, e a aparência engana. A aparência engana até do meu rosário e do meu rosário que foi
benzido. A tentação da aparência. A gente olha, ó, o cara não fez a barba, tá todo feio. Isso é ridículo. Não, não é ridículo, isso é gracioso. Mas não para você, nem para os outros, mas é porque Deus está falando por você. A humildade comunica via. Você está sempre sendo humilhado, é porque você está sempre sendo humilde. Isso te dá o título. As pessoas te chamam, te querem, te buscam, pensam em você, querem você por perto. Porque você é um Cristo. Um só é o vosso mestre. Lógico que é o nosso Pai. Nosso Pai é o nosso mestre. E assim deve ser de cada célula familiar para cada célula familiar. Uma réplica desse amor de cada família. Nos proibir de títulos de honra, Jesus nos devolve a nossa dignidade fundamental. Somos todos irmãos. No mosteiro, o jovem que acaba de entrar e o ancião professou a década que são iguais perante a cruz. A quaresma é o tempo favorável para retirarmos as máscaras da vaidade e reconhecermos que o único mestre é Cristo. A gente deve parar de pensar tanto. A gente deve tirar a camisa suada, como tá a minha, desse calorzão que tá aqui, e dizer: eu te amo, Jesus Cristo, você sempre foi o meu melhor amigo, e Cristo sempre teve uma palavra como se fosse inimigo. Cristo, por quê? Inimigo, não, por quê? Cristo é meu amigo, cara. Cristo é ser cristão, e eu sou um cristão católico, apostólico romano, e eu tenho essa missão, cara, que é levar isso daqui, cara. Tem pra parar a guerra, cara. A gente deve parar com os nossos pensamentos de guerra, cara. E aceitar o mundo como é que é. Se ele tá sendo escatológico demais, você tá sendo sobrevivente. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo é graças a Deus. E sempre haja com moderação, santidade, silêncio e paz interior. Respeitando que o silêncio é a melhor combinação de prosa e poesia para o que se chama ética e moralidade, da cordialidade de uma comunidade, no qual o monge tem a gratidão e a certeza do bem servir. Reflexão. Que o nosso fazer hoje não seja para sermos vistos pelos homens. Se for fazer sua obra de caridade, uma oração que faça no segredo. Já oramos em segredo, onde só o Pai vê. Que nossa vida seja uma concordância entre a voz e a mente. Mentes concordia vote. Concordete vote. Como pede São Bento sobre o canto dos salmos. Que o Senhor nos conceda a graça de uma conversão sincera, para que não sejamos apenas pregadores da palavra, mas testemunhas vivas da sua humildade. Ou seja, não ter ego ou ter um ego que seja equilibrado. A palavra é equilíbrio. E isso é o equilíbrio, isso é o equilíbrio. Cristo Jesus. Muito obrigado, meu ser de luz. Espero que vocês tenham gostado da homilia de hoje. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, irmãos de luz. A homilia de hoje se chama O Trono de Moisés e a Cátedra do Coração. O que é a Cátedra do Coração? Já está dizendo, a Cátedra do Coração é suar a camisa então, irmão. Suar a camisa com o suor da pregação da palavra divina. E o que é a palavra divina? É Mateus 23, 1, 12. Onde Jesus adverte sobre a hipocrisia dos escribas e fariseus. Não importa se você é escritor, não importa se você escreve cartas, livros, editoriais, jornais. Eu me colocando na minha meditação. Se para isso eu não tenho a humildade, que isso daí não é nada. É para a purificação da nossa alma. Que Jesus vem e mostra, através de mim, a professar a verdade. Que é a verdadeira humildade. Se você está sendo sempre motivo de sarcasmo, injustiça, perseguição, má conduta, é porque você está no caminho da escada de São Bento do bem, das 4 regras da Cátedra do Coração, meu irmão. Agora aprenda, vá meditar. O mistério de hoje. E siga bem o caminho, porque o caminho
Hoje meditamos os mistérios dolorosos, os mistérios da dor. Por isso que doeu meu coração e por isso que eu tô com a camisa suada nessa pregação. Meu coração, não pense que meu coração é de papel. Obrigado, irmãos, pelo trono de Moisés. Obrigado por ter assistido aqui comigo até aqui. Obrigado por tudo, irmãos. Não é uma despedida fraternal, que eu vou me despedindo de vocês. Eu vou estar ligado em vocês. Eu vou estar orando por vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus. E nós somos humildes até no pensar, no falar, no agir, no moderar, no propor, no sobrepor. Estamos, que esse aqui é nosso escudo, esse é nosso coração, esse é nosso refrão, essa é nossa rima, irmão. Não há palavra maior do que a primeira página da Bíblia Sagrada. Fiat lux. Vai em paz, vai em luz. Seja em concordata ou em discordata, trabalhe, mas trabalhe com luz. Porque de toda luz existe uma sombra, e de toda sombra há uma luz. Obrigado por ser minha luz, ter assistido até aqui, irmão, a minha pregação, o trono de Moisés. Saiba que você é chamado a exercer, praticar a pregação cristã e a seguir o seu orientação, sabendo que não foi você, não é seu. Esqueça. É do seu ego, é do passado. Esqueça, você fez em serviço à caridade. Você não quer ser lembrado. Eu não quero ser lembrado como jornalista, crítico. Se essa foi minha doença, eu não quero ter essa doença. É a meditação anterior, a enfermidade. Para que a gente consiga chegar no trono de Moisés. Opa, peraí, no trono de Moisés? Descendente de Abraão? Sim, é figurativo. É para a meditação contemplativa, para descamar essa película que tinha-se, mas agora não tem mais. É a fixação, o orgulho do fariseu em relação à humilhação. E a humilhação não está somente em mim. Eu percebi que eu também não sou humilhado sozinho. Todos nós somos metralhados e humilhados de muitos e muitos tempos. Isso é normal na vida cristã, porque se chama a cátedra do coração. O trono de Moisés não é um trono em pessoalidade, porque Deus se manifesta no impessoal, porque Deus é o impessoal, Deus é imaterialidade. Por isso que Ele nos criou. E tudo isso que nós estamos vendo se chama luz e energia. Ou seja, o Pai Nosso. Muito obrigado por aqui, irmão, irmã de luz. Muito grato. Espero que vocês tenham gostado da minha homilia. Vamos fazer a reflexão de novo. A escada da humildade de São Bento. Temor de Deus, primeiro degrau, não amar a própria vontade, obediência, paciência nas dificuldades, confissão das faltas, contentar-se com pouco, sentir-se inferior a todos, seguir a regra comum, silêncio, evitar risada fácil, falar com moderação, humildade no porte e humildade no porte. Bem, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham dominado o assunto, espero que vocês estejam sempre comigo aqui, gostando, já deixa o seu like, já se inscreve no meu canal, já dá joinha. Um pouco nervoso, suado a camisa, lógico. Vamos fazer o resumo básico, basilar e primordial. A cátedra de Moisés. Jesus reconhece a autoridade dos mestres da lei e dos fariseus. Eles ocupam a cátedra de Moisés, mas faz uma ressalva crucial. Fazei e observai tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles dizem e não fazem. Os fardos pesados. Ele denuncia que esses líderes impõem fardos pesados e insuportáveis nos ombros dos outros, mas eles mesmos não movem um dedo para ajudá-los. A teatralidade da fé. Jesus critica a busca por status. Eles usam filactérios largos, caixinhas com trechos da lei e franjas longas nos mantos apenas para serem vistos. Amam os lugares de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. A proibição de títulos. Ele ordena que seus títulos não se deixem
chamar de rabi, mestre, nem de pai, no sentido de autoridade absoluta acima de Deus, nem de guia. A grande inversão. Jesus coloca a frase que é a chave de toda a vida cristã e monástica. O maior entre vós deve ser aquele que vós serve. Quem se elevar será humilhado, e quem se humilhar será elevado. Todos nós temos essa onda. Não vivendo aqui no litoral, só por causa do litoral, mas é porque a gente é assim mesmo. Funciona assim, é uma lógica do Kairos que a gente não compreende. O que o Evangelho de hoje nos diz? Para um beneditino, estou aqui eu, vestido de preto, eu estou de preto. A caminhada de hoje é a mensagem sobre a autenticidade. A autenticidade do falhar, do caráter, do falhar do pecado, do falhar da anatomia, da gênese, do Fiat Lux, da gênesis, da arquitetura do pensamento, da tibieza, do pecado, que é totalmente normal, e buscar essa cátedra do coração, que é o coração do divino mestre, que é discípulo do Senhor de si, mas discípulo de si. A tentação do parecer. Muitas vezes gastamos mais energia tentando parecer bons cristãos, bons profissionais ou bons pais do que realmente sendo. Jesus nos convida a abandonar as franjas longas, as aparências, para focar na essência. Liderança e serviço. No reino de Deus, a hierarquia é invertida. Se você tem autoridade sobre alguém, essa autoridade só faz sentido se for usada para lavar os pés dos outros, não para servir, não para ser servido por eles. O único mestre. Este evangelho nos recorda que somos todos condiscípulos. Ninguém é dono da verdade ou superior ao irmão. Todos estamos sentados nos pés do único mestre, o Cristo, que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, cada um tem o seu. Vamos terminando aqui a Lectio Divina, o silêncio. Meu silêncio foi o que filtrou a verdade. Como praticar o silêncio hoje? Evitar o pecado da língua. O Evangelho de hoje nos alerta contra o orgulho. O silêncio é a guarda da humildade. Quem muito fala, muito erra, e muitas vezes acaba se exaltando ou diminuindo o próximo. Ao silenciar, você pratica o domínio próprio, dá espaço para que o outro Deus apareça. Escute a escuta do coração. Somente isso. Inclina o teu ouvido ao coração. No barulho das notificações, das preocupações, das conversas. O silêncio como filtro da verdade. Jesus criticou os fariseus porque eles falam muito para serem notados. Eu não estou aqui para ser notado, nem para me exibir. Eu estou sendo notado, estou sendo respeitado pela vossa guia, pela vossa missão tá aqui. Que missão dada é missão cumprida. A gente tem que fechar isso com amor, com paz e amor. E essa paz e amor é a emanação de quem você é de verdade, o fruto do seu caráter. Você tem que saber como orar e relaxar para que tenha uma mente fértil, para do vazio silenciar o turbilhão que já está numa tentação ou passando por um deserto de provação. Senhor Jesus Cristo, Tu que és um mestre, o único mestre e o verdadeiro guia, concede-me hoje a graça de um coração humilde. Livra-me da tentação de querer ser visto pelos homens, da vaidade de buscar os primeiros lugares e da hipocrisia de dizer palavras que não vivo. Quando o meu orgulho quiser se elevar, recorda-me que Tu te fizeste o menor de todos. Quando a minha língua quiser brilhar em conversas vãs, ensina meu silêncio que escuta a Tua voz. Que eu não coloque fardos nos ombros dos meus irmãos, mas que as minhas mãos se curvem para servir com alegria. Que em tudo que eu fizer hoje seja glorificado. Em omnibus glorificatio Deus, para que todas as coisas Deus seja glorificado. Amém. Não numa palavra, não num brado, não num slogan, não num jeito, mas sempre de um jeitinho, sempre que a gente vai conversando, vai conseguindo, vai conquistando a audiência e vai nos dando a liberdade da verdadeira ciência. Palmas para vocês. Vocês são os melhores irmãos do mundo. Valeu, galera. Muito obrigado. Medite as coisas. Medite o que eu acabei de te ensinar. E use a oração.
Antes de uma reunião, conversa importante, a vaidade costuma aparecer. Antes da reunião, guarde seu celular na sua memória, especialmente. Se sentir irritação com alguém, ajude a lembrar que somos todos irmãos. Ao final do dia, como exemplo de consciência sobre como você serviu ao próximo. Aí você vai contemplar a meditação e ver, poxa, tô evoluindo, tô saindo da nuvem, da nave, que eu era um astronauta. E ulti omnibus glorificado de Deus. É o selo de qualidade de toda a vida beneditina. Não é apenas uma frase bonita, mas uma bússola para o coração. Em todas as coisas e ônibus. Deus é glorificado quando você reza o salmo no coro. Deus é glorificado quando você lava a louça com atenção. Deus é glorificado quando você responde um e-mail difícil com paciência. A santidade não está no que você faz, mas como e por quem você faz. O descentramento do eu. A frase é o antídoto direto que Jesus critica no evangelho de hoje. Os fariseus queriam que eles fossem glorificados. Ego. Ut omnibus glorificatio. Ego. O beneditino investe isso, que eu desapareça para que a beleza de Deus apareça na minha obra. Se o trabalho ficou bem feito, glória a Deus. Que me deu talento, glória a Deus. Se houve serviço, glória a Deus. Que me deu o amor, glória a Deus. Viver o ultim omnibus glorificatio, Deus, traz uma calma profunda. Você pode parar de competir se o objetivo é a glória de Deus. Não importa se você é o abade, o chefe, o cozinheiro, o subordinado. Ambos estão realizando a mesma missão. Isso mata a inveja e a ansiedade de querer ser sempre o maior. Como aplicar isso? Sempre que você terminar uma tarefa hoje, seja um relatório, uma refeição ou uma conversa, diga silenciosamente, tudo para a glória de Deus. Não é, gostou? Bem, graças a Deus. Isso consagra o seu dia e transforma a sua rotina em uma liturgia diária. Então vamos terminando. Obrigado pela homilia. Está aí representando a minha homilia. Está aí representando a minha camisa suada, não pelo suor da evanescência ou da clarividência, mas sim fechando essa homilia com uma reza beneditina para selar e ficar em paz, lembrando que todos nós somos irmãos e filhos do maior, Jesus. Pela intercessão de São Bento, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sempre presente, desça sobre ti e permaneça para sempre. Que a cruz sagrada seja tua luz e o dragão do egoísmo nunca seja o teu guia. Que a paz de Cristo guarde teu coração e o silêncio te conduza à caridade verdadeira. Amém. Paz. Esse é o cumprimento beneditino. Eu sempre pratiquei isso. Sempre. Foi um prazer enorme ter servido a vocês, meus caros irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Quem manda aqui é Cristo Jesus. Em tudo seja louvado Cristo Jesus. Não importa as nuances. O que importa é você estar em paz e conversar com o silêncio de Deus. Não ter nenhum pensamento, palavra, nada. Só o azul da paz, a calma. Essa cor humana, azul, marinho, profundo, as águas dos oceanos, do Oceano Atlântico, Pacífico, paz. A paz. Essa é a paz que eu quero transmitir para você. Essa é a paz com que eu vou me despedindo de você. Essa é a paz com que eu vou dizendo para vocês. Jesus seja louvado para todos sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos e irmãs. Sou de luz. Luz Quântica, Videbs et Agnostis, com Pedro Victor Lucas Bon. Valeu, meus irmãos e irmãs. Valeu.